Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas ao nosso momento Hora Criança Pix. Durante uma hora você vai aprender como as emoções impactam diretamente no sono e na saúde dos nossos filhos. Eu sou Yara Azevedo, representando aqui todas as mamães e suas dúvidas. E eu sou Glaucia Monteiro, especialista em práticas integrativas na infância. E o tema da nossa Hora Criança Pix de hoje é duas causas da rinite alérgica que impactam diretamente no sono e na saúde dos nossos filhos. Uma delas você conhece, a outra não. Como assim, né? Vamos lá perguntar para tia Glaucia, né? Tia Glaucia, para começar a nossa live aqui, você pode explicar primeiro o que é a rinite alérgica e como ela impacta no sono dos nossos filhos? Bom, a rinite alérgica é uma doença caracterizada com a inflamação da mucosa nasal, né? E tem vários fatores que causam esse tipo de alergia, que são os ácaros, os fungos, a poeira, os pelos de animais e até os pólens, né, das flores. E isso impacta muito no sono da criança, não só da criança, como do adulto, né? Dos pais que ficam lá cuidando de suas crianças. E a pessoa, quando entra em contato com esses agentes, né? Se ela já tem a alergia, ela fica irritadíssima, com coceira no nariz, na garganta, no ouvido. E isso é horrível para qualquer mãe, para qualquer pessoa, inclusive para as crianças que não conseguem dormir. Enquanto você está falando aí, meu nariz já está coçando, porque eu tenho rinite alérgica. Então, vamos lá, vamos falar agora, trazendo isso para o nosso universo aqui, né, das PICs. Quando a gente fala em rinite alérgica, isso que você falou é a primeira coisa que já vem na nossa cabeça de mãe, né? Inclusive, a gente já começa logo a pensar na mudança de tempo, poeira, essas coisas. Isso eu posso dizer que essa é a parte, né? Essa é a causa da rinite alérgica que a gente conhece, certo? Certo, tem os fatores climáticos, né? O frio também influi muito para que a pessoa entre em um processo alérgico, né? Só que na medicina chinesa, nós chamamos de fatores patogênicos externos, né? Que são os perversos. São eles o frio, o calor, a umidade, a secura, né? E a umidade. Né? Então, quando o nosso corpo, o nosso organismo está em deficiência com o ETI, que é o T defensivo, é como se fosse a nossa imunologia, né, nosso processo imunológico, né? Quando isso está em deficiência, nós estamos propícios a ter infecções respiratórias, inclusive a rinite. Legal. Então, recapitulando, essa é a causa que a gente conhece da rinite alérgica e que na medicina tradicional chinesa é conhecida aí pelos fatores externos, né? E agora a pergunta que não quer calar, e eu imagino que todas as mães também estejam loucas querendo saber qual que é essa outra causa, que é a causa que a gente não conhece, né? Sim, são as causas emocionais, né? As causas emocionais e os sentimentos também causam uma rinite do tipo crônica, né? Porque quando a criança ou a pessoa, os pais, né, que tem um sentimento que se abala com qualquer coisa ao seu redor, se irrita com facilidade, tem uma certa tristeza dentro dela, né? Ou ela é frustrada, isso impacta muito num órgão que é o pulmão. Para a medicina tradicional chinesa, o pulmão é um órgão relacionado à tristeza. Então, a pessoa que se cobra demais, os pais que cobram muito os filhos, né, para que eles sejam exemplares, né, e isso acaba que a criança, ela mesma se cobrando para poder demonstrar a outras pessoas que ela é um exemplo de pessoa. E quando isso não acontece, ela se frustra. E o que acontece? Vem a tristeza. A tristeza abala o canal do pulmão. Pronto. Né? Então, já descobri por que eu tenho rinite alérgica. já pois sei por que a eu tenho rinite tristeza é uma alérgica. das causas
Essa questão que você falou da autocobrança, né? De se cobrar demais e por exemplo, de falar que é para tirar notas boas, que são coisas que os pais fazem, obviamente, querendo o melhor para o seu filho, né? Querendo que ele vá bem na escola, querendo que ele, poxa, que seja, que dê o melhor e que tenha uma performance melhor, mas se isso ultrapassa, né, pelo que eu estou entendendo, ultrapassa um determinado limite, causa um desequilíbrio, né? Eu poderia dizer que eu sou, então, a prova viva disso, porque eu tenho rinite alérgica desde a minha infância e eu fui uma criança que os meus pais me ensinaram a correr atrás de um 10. Sempre, né, na escola, correr atrás de um 10 e sempre buscar o melhor possível dentro de tudo que eu conseguisse. Eu tô imaginando já, tô aqui vendo, né? Só de você falar, tá passando um filme aqui na minha cabeça. Só que pelo que você falou, então, essas são as minhas emoções, por exemplo. Eu tenho isso, eu tenho essa rinite alérgica, eu me identifiquei muito com essas coisas que você falou, embora eu não necessariamente sinta a tristeza por si só, mas eu sinto essa cobrança excessiva, muitas vezes frustração e até culpa mesmo. Então, esse desequilíbrio emocional, vamos dizer assim, isso que está em excesso em mim, pode impactar na minha filha ou é só quando ela sentir isso é que vai gerar uma rinite alérgica nela? Não, com certeza. Sentir emoção é normal, é comum, todo mundo sente emoção. Só que a emoção exacerbada, né, fora do limite, causa desarmonia em alguns dos órgãos, tá? E as emoções dos pais impactam diretamente na criança. Quer ver um exemplo? Pais que brigam muito, né, na frente, não precisa ser na frente da criança, porque a criança sente. Né? Eles brigam muito a ponto de se separarem. E acaba que isso não acontece por causa da criança. A criança entende isso, né? Ela sente isso. Então, ela se sente culpada. A culpa também é uma situação, é um sentimento que leva a um quadro de rinite alérgica também. Tá? Então, ou seja, a emoção dos pais que estão ali brigando, né? Discutindo a relação, na separação, impacta na emoção da criança. É uma coisa que eu sempre falo, a criança, ela reflete aquilo que ela vive, né? Então, a criança, mais ou menos até os 7 anos, ela absorve todas as emoções do ambiente onde ela convive, tá? Seja os pais, seja os avós, qualquer pessoa. Poxa, reflexivo isso, né? A cabeça já fica a mil aqui. Então, pelo que você falou até agora, a gente já descobriu a segunda causa, né, da rinite alérgica, e a gente tem duas causas: o que são os fatores internos e o que são os fatores internos. Normalmente, quando as nossas crianças, ou até mesmo quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, é correr, levar ao médico, né? E isso, eu acredito que seja o correto mesmo, não é para ninguém deixar de fazer isso. Mas quando a gente vai no médico, a gente vai tratar só a parte externa, né? Correto? A parte... Sim. E, na verdade, vai ter... E aí, esse desequilíbrio, ele vai continuar. Sim, a medicação é o que o médico vai passar, né? Uma coisa que eu tenho que falar aqui é que eu não sou contra a medicação, tá? Eu sou contra o uso exagerado e indiscriminado dele, tá? A medicação é fundamental para tratar qualquer tipo de problema. Só que ela não trata a raiz do problema, ainda mais quando a raiz do problema é um problema emocional. Tá? Então, pode tomar o medicamento que for, você vai tomar durante um período, mas a causa vai voltar. O problema vai voltar, tá? A raiz do problema não vai ser sanado, tá? Então, a gente precisa de um tratamento mais profundo, mais natural, né? Como a gente faz, que são as fixes, que trata a raiz do problema. Não que não tenha que tomar um medicamento, mas, por outro lado, vai tratar o que eu chamo dos 3 pilares, né? O emocional, o físico e o psicológico. Entendi. Tá? Então, quando a gente... Algum desses estando
Pode falar. Algum desses estando em desequilíbrio, né? Todos eles vão ficar bagunçados, não tem jeito. Então, assim, o nosso objetivo é ajustar, é equilibrar. E quando a pessoa está equilibrada, tende a não ter problemas físicos. Entendi. E aí, para a gente poder, né, pensando aqui, uma forma, então a gente, beleza, vai ao pediatra e resolve a parte externa, ou toma um remédio que o pediatra mandar para poder tratar esses sintomas físicos, mas em paralelo precisa de algo para poder trabalhar esses outros pilares que, se não forem equilibrados, eles vão ali ao longo do tempo gerar essa doença crônica, né? Vão contribuir ali para gerar essa doença crônica. E aí, como que as PICs elas podem ser utilizadas para tratar a rinite alérgica especificamente? E explica também, né, o que é PICs? Vai ter alguém assistindo a gente que não sabe o que é PICs? Sim. Você vai ao médico, ele vai passar aquela vacina, né? Que você vai tomar durante, sei lá, 6 meses, né? Você vai ficar boa da rinite, né? Só que daqui a um tempo, pode ser que volte, né? E aí que a gente entra com as PICs, tá? Que são as práticas integrativas complementares em saúde. Nós temos 29 práticas aí disponíveis, né? E aqui a gente trabalha muito bem para tratar a rinite com acupuntura. A acupuntura, ela trata diretamente nos canais energéticos, ela vai na raiz do problema, né? Da mesma forma, a auriculoterapia, que trabalha por estímulos no pavilhão auricular, na orelha, né? E temos a aromaterapia, que tem a aromaterapia, por mais que tenha cheiro, né? A gente faz aromaterapia para tratar rinite. Aqui no espaço a gente faz a cromoterapia também, tá? E ajuda bastante. E os florais de Bach, que atuam direto nas emoções. Legal. E aí, deixa eu só recapitular tudo aqui, então. Aí, beleza. Aí, para eu tratar a rinite, então, eu já descobri que eu sou parte disso, né? Minha filha tendo rinite alérgica, eu já descobri que as minhas emoções estão impactando diretamente nisso. Todas essas práticas que você falou aí, elas já são práticas comuns no mercado para adultos. Em crianças, a gente também usaria essas mesmas práticas para poder tratar a rinite? Então, eu me especializei em práticas integrativas infantis, que é uma área que ainda não tem aí no mercado, né? A gente não vê aí no mercado. Então, assim, para tratar a rinite, no seu caso, que as suas emoções podem afetar a sua filha e um dia ela pode vir a ter a rinite, nós tratamos os pais, né, com acupuntura, cromoterapia, aromaterapia, auriculoterapia, florais de Bach, todas aquelas técnicas que eu já falei, e a criança, eu trabalho assim de uma forma mais dinâmica. Ela aceitando a acupuntura, eu posso fazer o mesmo tratamento que os pais, né? Só que ela não aceitando, eu tenho outros métodos, tá? Os mesmos pontos, né? As mesmas combinações de pontos que eu usaria com acupuntura, com agulhas, eu posso usar com estíperes, com cristais, com sementes, que são os mesmos que a gente coloca na orelha, em pontos específicos no corpinho dela, e os pais vão manipular em casa, vão ficar apertando esses pontos em casa. Junto a gente faz a auriculoterapia, a cromoterapia, a aromaterapia, né? E aí é um conjunto de práticas para fazer o tratamento. E isso vai amenizando, não é de um dia para o outro que você vai sentir a melhora, mas é um tratamento que você vai sentir de médio a longo prazo e para não ter mais rinite. Porque vai tratar a emoção, né? Então não é de um dia para o outro. E se, a gente vai tratar a emoção. E se, por exemplo, eu tenho já uma criança... Ai, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Pode. Por exemplo, aí vamos supor que minha filha já tenha desenvolvido a rinite alérgica. E se eu tratar só a criança? Por exemplo, se eu não me tratar, se eu for uma mãe resistente e resolver tratar só a minha filha, por exemplo, que está com a rinite ali, eu falar, não, minha emoção não tem nada a ver com ela, mas eu vou tratar só ela aqui, vai dar resultado? Olha, você pode tratar só sua filha sim, tá? Só que vai durar pouco, o tratamento vai ser a curto prazo, entendeu? Porque
Se está ligado à emoção, e a emoção da criança está diretamente ligada às emoções dos pais, o interessante é fazer o tratamento em conjunto, para que eles tenham uma harmonia, né? Para que eles se conectem e falem a mesma língua. Entendeu? Porque é o meu pensamento, tá? Não adianta eu tratar só a criança e ela viver num ambiente que não tem harmonia, tá? Então, assim, o interessante é fazer o tratamento dos três, tá? E a gente faz isso a partir de uma anamnese muito minuciosa, tá? A anamnese dos pais separados e da criança, a anamnese é maior ainda, porque eu preciso saber das condições dos pais e a condição da criança, tá? Nada é assim, não tem protocolo fixo para todas as pessoas que têm rinite alérgica. Cada caso é um caso, tá? Eu sempre friso isso porque para as pessoas entenderem, tá? Que a gente não pode tratar todo mundo que tem rinite com um único protocolo, tá? Vai de pessoa para pessoa, de emoção para emoção, e é assim que funcionam as práticas integrativas. Muito legal, né? Eu imagino que todas as mães que vão assistir essa live aqui, elas vão entrar de um jeito e uma hora depois elas vão estar de outro, né? Porque você entra com aquele conhecimento tradicional que a gente tem da rinite e vai sair com uma outra perspectiva, né? Identificando como que ela mesma, o dia a dia, e o que a mãe dela, o pai dela fizeram com ela quando ela era criança, que vão, enfim, repercutir ali para poder gerar a rinite alérgica na próxima geração, né? Isso é muito legal. E você falou sobre as práticas integrativas que a gente tem aqui no espaço, mas e para a mamãe que está em casa agora, já tem um quadro de rinite, tem alguma prática, alguma técnica, alguma coisa que você pode dar direto para ela, sabe? Para ela poder colocar em prática hoje mesmo, se ela quiser, para já começar a tratar as emoções e esse outro lado, né, essa outra causa da rinite alérgica? Então, voltando lá, por questão de segurança, eu não posso indicar nenhuma prática assim, sem fazer uma anamnese, né, minuciosa e saber qual a emoção que está interferindo aí nessa família, né? Mas eu posso sim dar uma dica, tá? É uma dica simples, é uma dica de cromoterapia, tá? Colocar uma luzinha amarela no quarto da criança, porque a luz amarela na cromoterapia é uma luz alegre, tá? É uma luz que traz felicidade, né? Traz alegria. Então, colocando uma luzinha amarela lá, já vai dar uma amenizada, porque se for o caso da tristeza, né, essa luz já vai interferir e a emoção já vai ficar mais alegre. Outra opção também é, sempre que sair com a criança ou adulto também que tem rinite, colocar uma peça de roupa amarela, tá? O amarelo, como eu já disse, é uma luz alegre e o pulmão vai ficar muito feliz por isso. Só mesmo, né, quem convive com esse mundo para poder falar de pulmão feliz, né? A gente sai daqui e fala na rua, ninguém entende nada, acho que a gente está batendo pino. E a cor da parede? Se eu pintar, por exemplo, se eu tiver um quadro muito constante, se eu pintar a minha parede de amarela no quarto, pode ajudar também ou eu fico só na luz e na roupa? Não, ajuda, um amarelo clarinho ajuda. Mas o ideal é colocar no quarto da criança uma luzinha azul. Quer dizer, desculpa, uma parede de cor azul, um azul clarinho, né? Que vai trazer calma também, tá? Porque o processo de rinite, ele causa uma irritação muito grande na criança, né? Então, a cor da parede sendo azul, o azul traz uma calma, uma tranquilidade, tá? Isso ajuda. Legal. Então, cor da criança, do quarto, um azulzinho para dar aquela acalmada, né? Principalmente para dormir melhor. E Sim, até porque é uma cor fixa, né? Para poder, porque aí a luz também, a gente tem outras utilidades, né? Várias outras luzes que podem ser utilizadas ao longo do tempo e das necessidades, mas a parede azul para poder garantir uma noite de sono mais tranquila, independente de qualquer coisa, é isso? Sim, porque as emoções vão mudando, né? E a luz, você pode trocar a cor dela, né? Dependendo da emoção da criança, você vai trocando. A parede não, a parede você não vai trocar a qualquer momento, né? Então, aquele azul clarinho, Esse, né? né? Aquela Esse tranquilidade. azul. Esse azul aí de trás. Esse azul clarinho que traz uma calmaria, uma tranquilidade, a criança vai dormir assim maravilhosamente bem.
Ai, muito bom, tia Glauci. Eu espero que as mamães tenham gostado. Cada dia que eu converso com você, eu aprendo mais. Então, e já aprendi mais do que eu, né, assim, nessa live já aprendi muito. Muito obrigada. Eu acho que foi muito esclarecedor essa questão da rinite para a gente entender e faz todo sentido, né? Porque que a gente vai lá. Eu, inclusive, já tomei vacina, mas estou aqui hoje mesmo, eu já acordei atacada da rinite. E se eu for analisar a minha vida, eu consigo ver muito de todas essas emoções que você está falando aí. E aí, isso nem está no script, mas eu vou falar, é aquela coisa assim. É autoconhecimento também, né? E isso vai ajudar. Autoconhecimento. A partir do momento que eu sei que isso está impactando a mim e que lá na frente, se eu não cuidar disso, vai impactar na minha filha também, daqui a pouco ela está lá com rinite igual a mim, eu consigo ir trabalhando essas causas e com o tempo ficar menos doente. Eu posso dizer isso, que quanto mais eu trabalhar essa minha parte emocional e mental, eu vou ficar menos doente. Você vai ficar menos doente e as pessoas que estão ao seu redor também, porque a criança, a mãe é um elo muito forte, né, entre a mãe e filho, né, porque desde a barriga, né, já tem lá o cordão umbilical que liga as duas pessoas, né, minha filha até fala, eu estava ligadinha por você com um biguinho com um biguinho, né, e realmente a gente ficou um biguinho com um biguinho. Então, esse é um laço muito forte. A criança sente desde a barriga, desde a gestação, né? Seja ela uma emoção que transborda amor, né, dos pais, como uma emoção de rejeição. A criança sente muito. E você percebe que quando a criança já é rejeitada, né, na barriga da mãe, já nasce uma criança com algum problema, alguma doença, algum probleminha ela vai ter. Ou ela já nasce com algum problema. Eu não sei se você já percebeu isso, mas frequentemente a gente percebe. A gente que trabalha com medicina tradicional chinesa, né? A gente vai associando uma coisa à outra. Não percebi, mas vou começar a perceber com certeza. Assim como eu já consigo perceber muitas coisas, né? E tenho certeza que, assim como eu, que sou uma mãe completamente leiga com relação a esses assuntos, e conversar com você cada dia que passa, isso abre mais a minha cabeça, né? Eu consigo fazer mais elos e, com certeza, já trabalhando a saúde da minha filha de uma forma muito diferente do que eu trabalhava até te conhecer. Então, acho que encerramos, né? Tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto? Ah, que bom! Então, a cada vez que a gente fizer esse bate-papo aqui, você vai aprender mais coisas e você vai colocar no seu dia a dia, assim, naturalmente, né? Porque quando eu comecei a estudar medicina chinesa, eu comecei a praticar, assim, naturalmente. Eu insiro já há muito tempo, né? Na minha filha as práticas e dá super certo, tá? Eu sou a garantia aqui de que dá certo mesmo. Maravilha. Por isso que eu me apaixonei por essas técnicas maravilhosas e naturais, né? Muito bom, tia Glauci. Foi muito, muito, muito boa essa nossa conversa. Tenho certeza que eu que agradeço. Que assistirem, né, que estão assistindo nesse momento, já vão ficar ansiosas para a próxima. A gente vai ter que trabalhar a ansiedade. Mais pixies, menos ansiedade, tá? Segura a ansiedade. A nossa próxima conversa. Tia Glauci, muito obrigada. E até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.